Vocês realmente acreditam naquilo que vocês acabaram de cantar? Então vamos nos regozijar agora, mais uma vez, na Santa Palavra de Deus, pregada pelo seu ministro fiel, que trará juntamente com o Salmo 119, o Evangelho que nós acabamos de cantar. Que assim Deus te ajude, Breno, Pastor Breno, Deus te abençoe. Irmãos, o nosso socorro é eternamente no nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte do Rei da Igreja, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, nós mais uma vez voltamos essa manhã ao Salmo de número 119, nos aproximamos agora da conclusão, do final desse Salmo, e mais uma vez nós veremos mais uma perícope onde uma outra visão a respeito da lei nos é trazida. Nós temos visto que esse é o tema central dessa passagem, desse texto específico, desse capítulo, raramente lido, extremamente desconhecido da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas extremamente fundamental para manter a nossa fé firme e inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo. Então voltemos para o Salmo de número 119. Hoje nós veremos a perícope os versos de 137 a 144. Salmo de número 119, versículos de 137 a 144. Dei então agora, ouvido, irmãos, a leitura das Sagradas Escrituras. Esta é a palavra de Deus para essa igreja. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me inteligência deles e viverei. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Nós te rogamos que no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, e no poder do teu Santo Espírito, ó Deus triuno, que reina soberanamente e que opera soberanamente nos nossos corações, nós te rogamos, nós te suplicamos, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas, a beleza, a praticidade e a profundidade da tua lei. Ó Senhor, que nessa manhã a tua palavra possa enriquecer a vida dos teus servos, dos teus filhos aqui presentes. Nós possamos ser chamados ao arrependimento, que o Senhor desnude os nossos pecados, que nós mais uma vez nos acheguemos à cruz de Cristo para recebermos a reconciliação que já foi conquistada de uma vez por todas na cruz do Calvário para nós. Nós te rogamos, no nome dele, o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Animais desumanos. Foi isso que falou um grupo de defensores de direitos humanos quando souberam, alguns meses atrás, que um grupo de pessoas do Rio de Janeiro havia feito justiça com as próprias mãos. Sim, certamente você soube dessa situação. Um marginalzinho, um ladrãozinho foi pego na praia, se eu não me engano de Ipanema ou foi Copacabana, alguma dessas duas praias famosas do Rio de Janeiro, e ele foi pego no ato, flagrante, roubando os transeuntes, turistas, aqueles que ali se encontravam. E a população, talvez 3 ou 4 homens revoltados, até hoje não se sabe exatamente quem foi, pegou aquele ladrãozinho, deu-lhe uma boa coça e algemaram num poste.
Apesar dessa reação dos defensores dos direitos humanos, eles não foram os únicos que se manifestaram. Na verdade, uma repórter, até um tanto conhecida, se manifestou de tal maneira que causou uma verdadeira celeuma. Ela disse que era de fato compreensível o que aqueles homens fizeram. Num estado onde não existe justiça, numa sociedade onde a lei não se faz valer, parece que agora pode tudo. Parece que agora o certo é eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. Percebe? Quando numa sociedade o conceito de justiça, o conceito de lei ele é perdido, parece que nós temos essas duas tendências. Ou a tendência da acomodação e a tendência do tudo pode, do passa a mão na cabeça, ou a tendência do tudo é permitido, façamos a justiça com as próprias mãos. Talvez você esteja passando por essa crise hoje. Aí, você que senta nesse banco. A crise da comodidade com a injustiça. Ou a crise do, como não tem justiça, eu faço a minha própria lei. Talvez você faça isso lá na sua escola, lá no seu curso, na universidade onde você estuda. Quando você, cansado de tanto estudar e talvez indignado com a falta de equilíbrio com a qual seus professores dão matéria para você estudar, você começa a afilar. Você faz justiça com as próprias mãos. Já que eu sou injustiçado com essa quantidade injusta, ilegal, de tanta matéria para eu estudar, eu também dou um jeito que eu posso dar. Talvez seja justiça com as próprias mãos, a maneira com a qual você tem regido os seus negócios, os seus afazeres. Talvez até a maneira como você trabalha para o seu empregador, você tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. Isto é, são tantas horas, você meio que se sente um escravo, então você começa a fazer o corpo mole, justiça com as próprias mãos. No seu negócio são tantas cargas de impostos que são colocadas sobre os seus ombros, então você começa a não pagar mais aquilo que você legalmente deve ao governo. Percebe? Quando o conceito de justiça se esvai, a nossa tendência é fazer justiça com as próprias mãos. Ou então se acomodar. Ou então simplesmente dizer, as coisas são assim mesmo. Vamos levar a vida do jeito que for. Bom, essa quebra da lei não é tão séria assim. Será que isso é correto para nós que somos crentes? Para nós que somos cristãos? Para nós que abraçamos o Senhor Jesus Cristo, abraçamos as Escrituras? Qual é a solução para esse tipo de problema? Bom, quando nós olhamos para esses versos, irmãos, de 137 a 144, é exatamente nessa nova perspectiva que o salmista abraça e expõe para nós, o Espírito Santo de Deus, a ideia da lei. Lembra-se, no domingo passado nós vimos que a lei nos inspira a tomar a Deus como nosso aliado. O fato de nós sabermos que a lei ela foi dada pelo próprio Deus e ela é executada pelo próprio Deus, faz com que nós corramos para esse grande Deus que nos deu essa maravilhosa lei e tomemos como nosso aliado, como nosso defensor, como aquele que não somente nos vinga, mas também nos suporta no cumprimento dela. Hoje, quando nós olhamos esses versos, o que nós aprendemos é de que a justiça da lei ela é um reflexo do próprio Deus. A lei é justa não por causa da lei em si mesmo, mas por causa daquele que a originou, daquele que é um reflexo dela mesma. A justiça da lei, meus irmãos, é um reflexo do seu Criador, e agora a justiça da lei ela se torna um agente motivador para mim e para você, para que nós vivamos uma vida de piedade. É exatamente isso que nós aprendemos nesses versos de 137 a 144, que a justiça da lei é um reflexo do seu Criador e um agente motivador para mim e para você, para que nós continuemos a viver uma vida de piedade. Mas como isso? Como é que isso é um agente motivador para mim e para você? Nós veremos isso em 2 pontos nessa manhã. Primeiro, nós veremos que a lei do Senhor, ela é perfeitamente justa. A lei do Senhor, ela é perfeitamente justa. Independente do que você ache, independente do que você pensa, independente do que os professores da sua universidade digam, a lei do Senhor
ela é perfeitamente justa. Nós veremos isso dos versos de 137 aos versos 140. E, em segundo lugar, nós veremos que a lei do Senhor ela é eternamente justa. Ela não só é perfeitamente justa, mas ela é justa para todos sempre. Não existe circunstância, não existe momento no tempo, na esfera temporal, na qual ela erre. A lei do Senhor é perfeitamente justa e a lei do Senhor é eternamente justa. Nós veremos isso nos versículos finais, 141 aos versículos 144. A lei do Senhor é perfeitamente justa, a lei do Senhor é eternamente justa, e a justiça da lei, meus irmãos, ela é um reflexo do seu Criador e o nosso agente motivador para uma vida de piedade. Quando nós voltamos a nossa atenção para o texto, nós vemos já nos versículos 137 e 138, o salmista exaltando o Senhor e a sua perfeita justiça. Veja o texto. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Mais uma vez, o salmista inicia essa porção do texto falando a respeito de quem é a quem ele está se dirigindo, é o Deus da aliança. E nós já vimos que todas as vezes que essa palavra Senhor, com todas as letras em maiúsculo, aparece, é o Deus que se manifestou no Sinai e que deu um corpo de leis para o seu povo, para que essas leis fossem obedecidas. Veja, lembre-se que quando nós voltamos para aquele episódio, Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24, o Senhor, quando entregou essas leis a Israel, ele disse: cumpre-as e viverás. Obedece-as e através delas, através dessa lei, vocês obterão vida. Não havia injustiça nenhuma da parte de Deus ao dar aquela lei àquele povo. E muito menos havia qualquer injustiça na lei em específico. Exatamente essas duas qualidades, essas duas características que nós perfeitamente vemos no verso 37. Esse Deus que deu essa lei, ele é absolutamente justo. Faz parte da sua característica, faz parte da sua personalidade. É aquilo que nós teólogos chamamos de um atributo de Deus, a sua justiça. Veja bem, existem dias nos quais você consegue ser, em certa medida, justo. Por exemplo, na administração de disciplina do seu filho. Tem dia que você consegue, de fato, ser um pouco mais paciente e, na medida que você dá umas boas chineladas nele ou nela, quando ele está merecendo, você sabe que você foi comedido naquela administração específica de disciplina. Entretanto, tem outros dias que, infelizmente, na nossa pecaminosidade, nós exageramos. Talvez nós damos uma chinelada a mais, que não era necessária. Talvez nós exageramos um pouco na dose da força. A nossa justiça, como nós somos não somente seres pecadores, mas como justiça não é um atributo da nossa natureza, ela termina sendo variável, mas o mesmo não acontece com Deus. Percebe? Deus é absolutamente justo, diz o salmista. A palavra de Deus, gente, me revela nesta manhã que tudo aquilo que Deus faz é justo, porque Ele é justo. Veja, essa é exatamente a consequência dessa natureza, desse atributo de Deus, na sequência do verso. Justo é o Senhor e retos os seus juízos. Isto é, toda a maneira de Deus executar os seus decretos, é o que a gente chama de providência, a maneira através da qual Deus executa os seus juízos, ela é perfeitamente justa. É exatamente por causa da sua personalidade, por causa do seu atributo, porque Deus é, em sua natureza, perfeitamente justo, e Ele não pode falhar consigo mesmo, Ele não pode se negar, que a medida através da qual, a maneira através da qual Ele dispensa os seus decretos, a maneira da qual Ele executa a sua vontade, a maneira com a qual Ele governa este mundo, inclusive cada detalhezinho da sua vida, é absolutamente justo. Talvez você esteja pensando: não, peraí, pastor, o senhor está dizendo que aquela batida que eu levei no meu carro, eu estava tranquilinho lá, esperando o semáforo abrir, e simplesmente veio um maluco de trás, sem prestar atenção, e bateu no meu carro, e não somente machucou o meu carro, mas ficou com um tremendo torcicolo. Isso é justo diante de Deus? Sim. Tudo o que Deus faz é justo. Mas peraí, pastor, eu perdi o meu emprego, eu agora não tenho mais como dar o sustento da minha família. Isso é justo?
Sim, porque tudo que Deus faz é justo. Porque Ele é justo, percebe? Nós não podemos dissociar aquilo que Deus faz com aquilo que Deus é. Mas peraí, pastor. Isso está me dizendo que todas aquelas mortes lá na África, por causa do vírus Ebola, aquilo é justo? Sim, meu irmão. Eu estou lhe dizendo exatamente isso. Tudo o que Deus faz, diz o salmista, justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. A maneira como o Senhor rege a história, a maneira como o Senhor diz que as coisas vão acontecer, a maneira como o Senhor decreta que as pessoas vão se comportar, tudo que o Senhor faz é justo. Talvez você esteja dizendo agora, mas espera aí, pastor, não estou entendendo absolutamente nada. E minha palavra para você é: bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Sabe por que você não consegue entender? É o mesmo motivo pelo qual ninguém muitas vezes consegue entender. Isso a gente chama de distinção criador-criatura. Os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Os juízos do Senhor não são os seus juízos. E percebe, aqui o salmista, ele se despe, ele se desfaz de todo o seu preconceito, ele se desfaz de todos os seus próprios juízos e ele abraça os juízos de Deus. Ele diz: Senhor, os meus juízos, as minhas avaliações a respeito das tuas atitudes, elas não são justas, mas os teus juízos são completamente justos, porque tu és justo. É exatamente quando nós chegamos nesse tipo de circunstância que nós começamos a questionar a Deus. Exatamente quando as adversidades, os problemas, as dificuldades começam a bater na nossa porta e nós começamos a questionar o amor de Deus, nós começamos a questionar a sabedoria de Deus, ou então começamos a questionar a justiça de Deus. Mas o salmista aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus lhe ensina de que justo é o Senhor, e de que todos os seus juízos são absolutamente retos, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que lá no seu interior muitas vezes você não aceite, todos os seus juízos são retos. Agora veja a consequência disso, veja aonde é que isso leva necessariamente o salmista. Veja o versículo 138. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Veja, agora a consequência natural na progressividade lógica do raciocínio do salmista é o seguinte: Senhor, se tu és justo e se tudo que tu fazes é justo, então a tua lei é perfeitamente justa. A lei do Senhor, ela é perfeitamente justa, independente, mais uma vez, das minhas dificuldades de obedecê-la. Veja bem, talvez você pense às vezes no quarto mandamento de fato como um peso como um fardo para as suas costas. O dia em que o Senhor estabeleceu para que todos nós, toda a humanidade, estivesse diante dele, cultuando ao seu nome, prestando-lhe culto e utilizando as outras horas desse dia, quando nós não estamos em assembleia solene, para exclusivamente usos piedosos. Só que você, quando sai daqui da igreja, você chega em casa, você requenta talvez o seu almoço, e a próxima coisa que você faz na sequência é ligar a sua televisão para assistir o que estiver passando nos canais abertos. Ou talvez até você que tem TV a cabo, você programou lá aquela partida de futebol especial, ou aquela luta do MMA, ou talvez até aquele filme que você tanto queria assistir e que vai passar exatamente no domingo. E aí você diz: pastor, mas esse negócio do quarto mandamento, isso é muito injusto. Eu passo a semana inteirinha trabalhando. Quando eu chego exatamente no domingo, quando eu quero ter um descansozinho, é o tempo que eu tenho para assistir um filminho, eu não posso assistir? Mas tenha paciência. Meu irmão, toda a lei do Senhor é justa, diz o Senhor. A palavra de Deus lembra nessa manhã, crente, que os testemunhos do Senhor são justos e são impostos com toda a retidão. Deus coloca esses mandamentos e essas leis sobre nós, não para nos
levar como um dono leva o seu burro, o seu jumento, através de esteios, guiando forçosamente, seja aquele caminho trilhado pelo animal, para o bem ou para o mal, de maneira nenhuma. Deus nos dá não somente o quarto mandamento, mas todos os mandamentos para a nossa alma, para o próprio benefício do nosso espírito, para o bem do nosso coração, para a prosperidade até da nossa vida. Todos os juízos do Senhor são absolutamente retos. Os testemunhos de Deus, que é uma palavra que nós já vimos ao longo de todo esse salmo, que o salmista utiliza como um coletivo para se referir à lei. A lei do Senhor, ela é justa e ela é imposta com toda a retidão. O Senhor é perfeita justiça, e a justiça do Senhor é perfeita, e a sua lei é perfeitamente justa. Agora veja, imbuído desse entendimento, veja qual é a reação do salmista nos próximos versos. Veja como é que ele responde a esse tipo de entendimento. Ao saber que Deus é justo, ao saber que todos os seus decretos, a administração da sua providência é absolutamente justa, ao saber que a sua lei é perfeitamente justa, veja como é que ele se comporta. A primeira coisa é o zelo. 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Talvez não exista momento em que nós sejamos tão zelosos por leis e regras do que quando a gente está jogando alguma coisa. Já percebeu isso? Especialmente se você está no time adversário e você está perdendo. Rapidamente você se lembra de todo tipo de regra, seja um jogo de futebol, seja um jogo de tabuleiro. Você tenta se lembrar de todos os tipos de regras, de movimentos, para que a vantagem venha para o seu lado. O salmista diz: agora quando eu olho para a lei do Senhor, eu tenho zelo por ela. Eu amo essa lei, eu quero que ela seja executada. A semelhança do meu zelo por regras e normas no momento específico de um jogo, especialmente quando eu estou perdendo, assim sou eu em todos os aspectos da minha vida. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na educação dos meus filhos, seja no meu casamento, seja nos meus negócios, em todas as áreas da minha vida, eu sou consumido pelo zelo do Senhor. A ideia de ser consumido aqui, literalmente, nos remete de volta à ideia do sacrifício, de uma chama que arde interiormente no salmista, fazendo com que ele deseje ver a lei de Deus sendo não somente executada, mas vendo a justiça de Deus praticada no seu meio. Agora, por que essa chama arde no meio dele, no seu coração? Veja, é exatamente porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, observe a maneira com a qual o salmista trata aqueles que rejeitam a lei de Deus. São seus aliados? São seus coleguinhas? São seus companheiros? São seus adversários. Existe uma separação, uma cultura de relacionamento aqui total e absoluta. O salmista não quer ter nada a ver com essas pessoas. A linguagem aqui utilizada é uma linguagem bélica, é uma linguagem de batalha. E até onde eu sei, me corrija por gentileza se eu estiver errado, eu não conheço na história da humanidade nenhuma batalha na qual exércitos inimigos chegavam no campo de batalha para apertar suas mãos. Eles chegavam armados dos pés à cabeça, com ódio nos dentes, para se decadearem na busca de uma vitória. É exatamente assim que o salmista trata esses homens. Eles são meus adversários. Eles não são meus coleguinhas, eles não são meus companheiros, eles são meus inimigos. E por que eles são inimigos do salmista? Porque agora que ele contemplou a justiça de Deus sendo jogada, sendo manifestada na justiça da lei, ele vê que esses adversários rejeitam essa lei. Veja que coisa engraçada. O texto não nos diz, e essa segunda coisa que eu quero que você preste atenção nesse verso 39, o texto não diz que eles não conhecem
a tua lei. O texto diz que eles se esquecem da lei. São pessoas que escutam a lei de Deus. São pessoas que conhecem a lei de Deus. E perceba aqui que o salmista está falando de toda a humanidade. O que nós sabemos, a Escritura nos revela que todo ser humano tem a lei de Deus gravada no seu coração. Não existe ninguém que possa, no nosso meio, ou até lá do lado de fora, clamar por ignorância. Ah, eu não sabia que Deus exigia isso de mim. Ah, eu não sabia que essa era a vontade de Deus. Não! Tolo é esse que acha que pode levantar esse tipo de argumento. Porque a lei de Deus está inscrita no coração de todos os seres humanos. E aqui o salmista diz: esses que conhecem a tua palavra, eles a esquecem. Eles deixam ela de lado. Eles desprezam. Eles não escutam a tua voz. Eles não escutam a consciência, a ferramenta que o Senhor dotou todo ser humano, para que através dela eles fossem apontados para a tua lei. Eles rejeitam todas essas coisas. E isso me faz aborrecê-los. Zelo. Quando nós contemplamos a justiça de Deus, quando nós contemplamos a justiça de todas as suas obras, quando nós contemplamos a sua justiça brilhando na justiça da lei, a primeira consequência do coração de todo aquele que está unido, reconciliado a esse Deus, é o zelo por essa lei. Um zelo que arde dentro dele. Um zelo que o faz considerar como adversário todo aquele que rejeita os padrões de Javé. Mas tem uma segunda relação, tem uma segunda consequência, uma segunda reação do salmista, que é a reação da apreciação. Veja o versículo 140 agora. Ele diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Agora que o salmista contempla a justiça do Senhor, o atributo de Deus de retidão, de ser justo, perfeitamente revelado na sua lei, ele não pode chegar a uma outra conclusão a não ser de que, contrário àquilo que os adversários fazem, esquecem a palavra, ele simplesmente agora aprecia. Perfeita, puríssima, dizer, sem mácula, sem erro é a tua lei. Ela não exige demais, ela não cobra de menos. Ela não é muito pesada, ela também não é leve demais. Ela é puríssima, perfeita, completamente adequada para nós. E nada mais lógico do que um Deus que é absolutamente perfeito criar uma lei completamente perfeita para seres humanos criados por esse próprio Deus. Zelo e apreciação. Existe ainda um outro detalhe no versículo 140, que a apreciação pela lei não é somente pela sua pureza. Veja mais uma vez como aqui o salmista se identifica. Ele diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Mais uma vez, a imagem e a ilustração de servo do Senhor aqui é aplicada. Não é só por causa da lei em específico e da justiça que é revelada na lei que o salmista agora ama ela, a aprecia, mas é porque ele é o servo desse grande Senhor. É porque ele agora se submete ao senhorio daquele que o resgatou. Você está aqui conosco nas nossas aulas de escola dominical, você certamente se lembra quando nós vimos a relação servo-senhor, como ela era completamente atípica na comunidade de Israel, ao ponto de um servo desejar ficar para sempre com o seu senhor, por considerá-lo como parte da sua própria família, amá-lo o mesmo tanto que ele ama a sua própria esposa. Diferente do conceito greco-romano de serviçal, de uma classe mais baixa, a ideia de servo no pensamento hebraico era de família. E aqui é exatamente essa relação que o salmista traz. Eu amo a tua lei, porque ela é puríssima, mas o teu servo, aquele que está debaixo da autoridade, aquele que te ama como quem ama a sua própria esposa, aquele que agora prefere ser teu aliado por toda a vida, a se envolver com os adversários que esquecem a tua palavra. Sim, zelo e apreciação pela pureza da lei
pela pureza do legislador, daquele que entrega a própria lei. A lei do Senhor, meus irmãos, é perfeitamente justa. E esse é um dos elementos fundamentais que nós precisamos nessa manhã ponderar, para que nós não caímos no erro de tomar justiça nas nossas próprias mãos. Hoje nós perdemos o encanto com as coisas desse mundo. Não que nós